Fala galera, Laerte Viana na área, aqui do meu lado já estão vendo Augusto Tanquinho, craque do Jiu-Jitsu, um dos treinadores responsáveis pela conquista de Sean O'Malley, que no último sábado o UFC 292 nocauteou Aljamain Sterling, é o novo campeão peso galo. Tanquinho, parabéns pela conquista e para você também é como se fosse campeão do mundo, né? Você tem uma importância direta, então seja bem-vindo. Obrigado, Laerte, obrigado, um prazer aí falar com você mais uma vez. E essa daí, apesar de não ter sido eu como atleta, mas como coach, uma parte sinto campeão do mundo também. Então, na verdade me vingou, né? Porque o Aljamain me venceu já, então duplamente duplamente feliz. Era exatamente esse ponto que eu ia começar, Tanquinho. Você enfrentou o Aljamain Sterling em 2017, então você conhecia muito bem o agora Sim. ex-campeão. O quanto a sua experiência e o conhecimento ajudou nesse camp na construção do resultado para o Sean O'Malley? Não, acho que ajudou bastante, né? A gente sabia o que basicamente o que ele ia fazer. Ele não mudou muito desde que ele me enfrentou. Lógico que ele melhorou em todos os aspectos, mas o jogo dele era basicamente esse, né? De procurar o wrestling, o jiu-jitsu. A gente sabia que o quanto forte ele é no wrestling, mas a gente planejou para não cair, entendeu? O treino foi esse, para não cair, e até porque o Sean estava com uma lesão grande na costela, então a gente não pôde, de verdade, fazer quase nada de jiu-jitsu. Quase nada. O negócio é que o Sean começou um camp muito cedo, então acredito que o início do camp foi bem proveitoso. E todo o treino que a gente vem fazendo já pô, há anos já, né, entendeu? Basicamente a gente teve que acreditar e confiar nesse trabalho de anos atrás, porque para a luta mesmo a gente quase não fez nada de grappling e wrestling. Interessante esse detalhe, porque a galera de fora não fica sabendo, né, dessas questões dos bastidores, realmente muito interessante. Só lembrando, inclusive, para a galera que estiver assistindo o papo, deixar o like aqui já, se inscrever no canal, compartilhar, aquela moral de sempre. Sobre a luta em si, Tanquinho, foi da maneira que vocês estavam imaginando ou também surpreendeu vocês o Sterling buscar a luta em pé, mesmo sabendo da qualidade do O'Malley? Ele tentou o single leg faltando poucos segundos no primeiro round, mas o resto da luta inteira ele ficou meio que se testando ali. Qual que é a leitura que vocês fizeram? Não, na verdade a gente sabia que ele queria a luta agarrada e na verdade ele queria a luta agarrada. O negócio é que ele não conseguia achar a distância. Esse que é o problema de enfrentar um cara como o Sean. Todo mundo fala que, Também. não, vou agarrar ele, vou derrubar ele, acabou. Só que quando tu tá na frente dele, é diferente, entendeu? O Sean se movimenta como ninguém se movimenta, principalmente na categoria. E se botar em qualquer outro peso também é difícil ter alguém com a habilidade dele de deslocar, né, para um lado para o outro. Então a gente sabia que ele acreditava, tanto ele estava um pouco arrogante até nisso, que ele, vou chegar lá, vou segurar, mas a gente sabia que quando tivesse cara a cara com o chão lá, num cage grande, que é o cage de luta, ia ser diferente. Então ele não ia ter essa facilidade como ele estava acreditando que ia ter de conseguir chegar lá e segurar o cara. A gente sabia que se o chão continuasse fazendo o footwork que ele faz, de movimentação, de troca de lado, o chão troca a base toda hora, então e movimenta muito bem, ele ia ter dificuldade e, lógico, que na luta ele ia hesitar de querer entrar de qualquer maneira e ser nocauteado. Então, acho que por isso que no primeiro round ele não foi afobado, igual ele falou que ia ser. Vou ficar na cara dele, vou estar na face dele e, porra, segurar o cara. Na hora que ele chegou lá e viu, ele trocou o game plan dele, entendeu? E acho que ali talvez acabou a paciência dele, ele quis ir de qualquer maneira, e era o que a gente estava esperando. Como o Sean falou em todas as entrevistas dele, que ia achar o queixo dele, estava só esperando ele errar alguma coisa, e foi o que aconteceu. Capitalizar, né? Isso é uma É, qualidade de poucos também, saber aproveitar os momentos. O Chan tem como característica, né? Desperdiça poucos golpes, né? Um cara mais da é, precisão do que do volume e prova, né? Muita gente achava que um moleque não estava pronto, entrou como azarão, tá aí. O hype é real, né, Tanquinho? No bom sentido. é. Qual que é o diferencial do Suga nesse sentido? Por que vocês acham que tão pouco tempo ele conseguiu essa ascensão tão rápida, não só tecnicamente, eu digo na imagem também, se tornar um cara tão popular assim? Cara, eu acho que ele tá fazendo tudo correto, né? Ele tá aproveitando cada oportunidade, ele faz a parte dele, ele tem noção disso. Não adianta ele falar, fazer o personagem dele lá e chegar na luta e não ter performance. Então ele sabe que o que vai fazer ele crescer mais são os dois, é um conjunto. Então ele tem que fazer
a parte dele de fora, mas ele tem que fazer a parte dele dentro. Então, ele treina muito, 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 muito mesmo. Ele é um cara muito inteligente nesse ponto, que ele sabe que ele tem que evoluir. Ele tem todas as armas na mão dele para evoluir tecnicamente, mas ele também tem a personalidade dele de brincar, de fazer zoação, e tem essas tiradas que ele faz que o público gosta e vende, entendeu? Então ele está aproveitando tudo e tá aí. Inclusive, nesse ponto, o UFC pela primeira vez postou nas redes sociais um vídeo do nocaute inteiro, né? Eu vi a informação, foi até o Coutinho, meu amigo Coutinho do canal Encarada Deu. Os números são absurdos, né? 26 milhões no Instagram, 6 milhões no YouTube em 24 horas, mostra que o UFC também tá, de alguma maneira, impulsionando o cara, investindo na imagem dele. O quão grande pode se tornar a imagem do O'Malley? Vocês têm dimensão do tamanho da estrela que ele pode se tornar nesse esporte? Com certeza, com certeza. Nós sabemos, ele sabe, ele está trabalhando para isso já há muito tempo. A gente tem noção, e ele tem noção disso também, e sabe que ele tem tudo na mão para virar um novo McGregor. E ele quer isso, ele já falou isso várias e várias vezes, várias entrevistas dele. Ele quer crescer, ele quer ser bilionário, ele quer, sabe, ter apresentações memoráveis para os fãs, entendeu? E ele tem tudo para fazer isso. Ele é um cara que tem bastante marketing em cima dele, entendeu? Ele sabe utilizar e faz as performances que poucos fazem, então é inevitável. Nessa linha de raciocínio, Tanquinho, existe um clichê, mas que é muito real, né? Que chegar no topo é difícil, mas se manter ainda mais, né? Como manter os pés no chão? Essa é uma preocupação da equipe do O'Malley, imagino eu, né? Como que vocês pensam em relação a isso para também não se deslumbrar? E não só o O'Malley, né? Eu digo qualquer um, quando É, chega nesse alto nível, nesse patamar, é mais difícil mesmo para você manter essa é. constância, né? Cara, eu acho que ele é muito inteligente, como eu te falei, ele tem o pé no chão e não é de agora, não é que ele tá famoso agora, ele já estava famoso já muito antes. Lógico que, como campeão, a proporção vai aumentar cada vez mais, gradativamente, como tem aumentado, mas ele já sabe o tamanho que ele é. A gente não consegue andar com um cara no meio do hotel, não consegue andar no shopping. Em Abu Dhabi ainda, quando estava lá, quando ele enfrentou o Piranha, um dia a gente Eu tentou ir lembro. no shopping, tentou ir no shopping e não conseguiu. Foi parado ali, um monte de gente o tempo todo, a gente tentou esconder ele. Então o cara já é um tamanho absurdo, entendeu? E ele tem noção disso, ele tem o pé no chão. E como eu falei, ele para continuar assim, ele tem que fazer a parte dele. Ele tem que treinar, entendeu? E ele treina muito. Ele não tem essa de, não. Ele vai, treina, mas ele já sabe que ele é um cara gigantesco, tanto que ele já não anda mais de avião normal, ele só pega os jatinhos dele, entendeu? A gente foi para lá de jatinho. Irado. Já tem umas 5 lutas que a gente faz isso, já vai de jatinho. Então não é agora que virou campeão. Ele investe nisso, não é o UFC que paga, é ele que paga do bolso dele, entendeu? E ele sabe que só vai ficar maior e maior, entendeu? O chão tá bem preparado para isso, entendeu? Ele não é um cara que vai se deslumbrar com dinheiro, porque ele já tem dinheiro já há muito tempo, não é de agora, entendeu? Agora só vai ficar em proporções absurdas de que a gente não tem nem noção, mas ele já sabe, ele já faz dinheiro, não ficou rico hoje. Eu sei que ainda está cedo, né? Vai aproveitar o momento agora, mas já pensando lá na frente, tem alguma ideia de quem que deve ser o primeiro desafiante? O UFC, os fãs, né, no geral, falam de uma revanche para o Sterling, um Merab, uma revanche com o Marlon Vera. O que vocês da equipe, de repente até o próprio Sean O'Malley está pensando em relação a isso? Então, cara, na verdade a gente ainda não sentou para falar, assim, a gente tem falado mais ou menos assim em off, mas não tem uma proposta oficial do UFC. Lógico que a gente ainda não, ele ainda vai sentar com o UFC para conversar e eu acredito que eles vão vir com alguma ideia, mas eu acredito que o Sean quer e pelo que a gente já falou, de por tudo que a luta vai trazer o Tito Vera. Não pelas performances que o Tito perdeu por Sanhagen, lutou agora com o Pedro Munhoz, não foi uma luta empolgante, foi uma luta meio boring, meio chata, mas assim, ele fez o suficiente para ganhar. Mas acho que pela história por trás, por ter sido que ele se machucou com ele e perdeu. Então, ele acredita que isso vai trazer números absurdos para ele, provavelmente, e deve trazer. Tanto que na época que teve a luta, acho que foi oferecida a rematch, né, imediata, quer lutar de novo agora com ele. Ele falou, não, a gente vai lutar na hora certa.
de Ah, novo. é? Chegou? Eu não lembrava disso. O próprio Sean É, O'Malley negou? não sei se foi oficial de chegar e falar, Cogitaram, né? mas cogitaram e ele falou, não, a gente vai lutar na hora certa, se eu continuar vencendo, ele continuar vencendo, um dia a gente luta de novo. E Legal. talvez agora a melhor oportunidade de lutar pelo cinturão, apesar do título não ser o cara que tá ali assim, pô, ele tá ali no meio, mas não é o cara mais cotado. Mas se eu olhar os outros, pô, o Sanhagen tá machucado, tem o Cerrudo, que acabou de perder também, então não sei se vai lutar É. imediato pelo cinturão vindo de derrota. Tem o Merab, que é outra possibilidade, mas a gente não sabe se vai. E o Sterling, eu não acredito que ele vai ganhar uma rematch imediata. Não acho que o Sean vai dar para ele também. Foi um cara que, apesar de toda a história que ele tem no peso galo, é o maior campeão do peso galo, assim, de todos os tempos considerado, mas o cara foi nocautear no segundo round, parecendo fácil. Então, não acredito. Como aconteceu com o Aldo, a gente queria muito que o Aldo lutasse de novo com o McGregor, e o Aldo foi o campeão que ele foi no peso pena, e não deram a rematch imediata para o José Aldo. Então, o Sterling, acredito que não vai ganhar também. Em termos de números, principalmente para o Sean, que agora ele ganha ponto de pay-per-view, agora ele é o cara que vai fazer mais dinheiro da divisão. Acho que o Chito vai trazer números astronômicos para ele. E olhando em termos de skills também, é a luta teoricamente mais fácil. Acho que tá tudo indicando que vai pro Tito, né? Não sei quando. O Sean tem as lesões, tá? A costela dele que tá machucada já tem 2 meses quase. Não sei como ele saiu da luta ainda. Ele tava reclamando um pouquinho do joelho, mas acredito que é só do calor do momento ali de estar um chutando o outro. Então, pode ser que aconteça em dezembro, pode ser que aconteça ano que vem. E aí vai ver como quem tá ali disponível para lutar. Eu, na minha cabeça, isso eu estou falando por mim, não conversando com o time nem nada, eu acredito que o Tito é o que faz mais sentido por ser o que vai trazer mais dinheiro agora e da divisão ali é o mais fácil, apesar de ter sido o cara que ganhou do Sean. Então, acho que é o mais fácil ali em termos de luta em si e o que vai trazer mais dinheiro. O Merab e o Cerrudo já seriam mais duros, mas acredito também que acontece, seria a mesma coisa que aconteceu com o áudio, né? Vai ser Con- nocauteado. Concordo com isso. No momento, acho que a pedida dessa revanche, aí, por todo o histórico, a narrativa que já existe entre Não, eles. não vai ter outro momento melhor que esse. Não vai ter. Exatamente. Vai que o Sean Perfeito. faz a defesa com outro cara, ganha, e E o, e o o Vera Tito perde perde, para né? alguém. Não vai É ter sentido nenhum. aquele, Top. é aquele cavalo selado que só se passa uma vez, né? As estrelas Exatamente. se alinharam para a revanche ser valendo o título. E foi exatamente o que o Sean falou anos atrás, quando ele perdeu. Ele falou: a gente vai lutar na hora certa de novo. A hora que fizer sentido para lutar, a gente vai lutar de novo. E durante esses anos todos ele vem falando: pô, já pensou se eu e o Tito pelo título alguma hora? Qual grande vai ser esse momento? E tá agora nesse momento. Então, eu acho que tudo tá alinhado para isso. Mas vamos sentar para conversar todo mundo. Vamos ver. Também acho que o UFC não vai deixar essa passar. É. Tanquinho, eu queria te agradecer o tempo rapidinho aqui hoje, só lembrando para a galera que assistiu, compartilhar, se inscrever, deixar o like para dar aquela moral. Obrigado pelo tempo, meu amigo. Parabéns novamente pelo trabalho da equipe, pela vitória de vocês. Só deixar um recado para a galera. O que podemos esperar do futuro de Sean O'Malley no UFC? Valeu. Cara, o que a gente está esperando é que ele vai dominar essa categoria há muito tempo. Ele é bem completo. Apesar da galera ainda não ver o jogo de chão dele, ele tem um chão duríssimo. Vocês já puderam ver um pouquinho da defesa dele de queda ali. Não é tão fácil derrubar ele quanto a galera acha que é. Quando ele lutou com o Peter Yan, ele foi derrubado, mas a gente estava esperando uma luta em pé. A gente treinou muito mais para luta em pé do que uma luta de grappling. Então, para essa luta, a gente não treinou grappling, mas a gente só confiou no que a gente vem fazendo nos últimos anos. E ele fez muito bem, entendeu? Então, acho que a gente está no caminho certo, ele vai continuar melhorando. Ele é um cara só de 28 anos, é o campeão mais novo do UFC atualmente. Então, pô, em Verdade. 2, 3, 4 anos o cara vai crescer muito mais ainda em todos os aspectos. Então, acho que todo mundo pode esperar um Sean cada vez mais confiante, cada vez maior dentro da organização. E ele pode sim chegar no tamanho de um McGregor e quem sabe um dia até ser double champion, né? Como todo mundo quer. Vamos ver.